Olá, bom dia a todos, como vocês estão? Tudo bem? Saudades e recordações. Bom, gente, nós vamos iniciar a nossa aula, ok? Nós vamos falar sobre o reino das plantas. Isso mesmo, o reino das plantas. Então, o que dizer do reino das plantas? O que a gente pode falar das plantas? Sabemos que ela é de grande importância para todo o universo, para todo o mundo, né? Porque ela serve para fabricar diversas coisas, não é isso? Como, por exemplo, ela serve na produção de alimentos, dos cosméticos, né? Como os shampoos, sabonetes, também são grandes produtoras de medicamentos, os tecidos, papel, combustível, enfim. As plantas, elas são de grande importância para todos nós, não é isso? E como característica das plantas, nós temos que elas são seres pluricelulares, eucariontes e são autotróficas, não é isso? Pluricelulares, por quê? Porque elas possuem várias células, são compostas por várias células. Elas são eucariontes. Nós já vimos em aulas anteriores, vocês já fizeram trabalhos sobre o que é uma célula eucarionte. Então, ela possui membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Por isso que ela é uma eucarionte, ok? E elas são autotróficas, porque já está dizendo auto, elas autoproduzem o seu próprio alimento, né? Então sabemos que as plantas elas produzem o seu próprio alimento. Elas não dependem de outros para consumir o seu alimento, ok? Então vamos lá. Outra característica com relação ao seu ciclo de vida, né? O seu tipo de reprodução. Então, a reprodução das plantas ocorre de duas formas, porque as plantas também se reproduzem, não é isso? Então elas se reproduzem por gametas ou por esporos. Gametas é quando a planta ela precisa de outra para se reproduzir, certo? Então, através de gametas, porque precisa de outra para se reproduzir. E por esporos, elas não precisam de outro para se reproduzir. Elas se auto-reproduzem através dos esporos. Vamos lá. Mais ainda com relação às plantas, como eu já tinha falado a vocês, as plantas elas possuem uma célula eucariótica, membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. E além desses, né, as células vegetais elas possuem parede celular, os vacúolos, plastos ou os plastídeos, né, que estes são os principais, tá ok, gente? Ela possui ela é formada por mais células, mas estas são as principais. Nós temos a membrana celular, a parte externa, né, da célula, que é o que nós vamos ver no slide a seguir. É isso? Então vocês estão vendo aí um modelo de célula vegetal, não é isso? Como vocês podem ver, bem parecido com a nossa célula, uma célula humana que nós estudamos, que nós falamos sobre células procariontes e eucariontes, vocês fizeram trabalhos, certo? Sendo que agora a gente está falando da célula vegetal, a célula da planta, tá beleza? Então vocês vejam aí, nós temos a membrana plasmática, temos a parede celular, citoplasma, núcleo, certo? Os vacúolos, os cloroplastos, como eu falei a vocês, que são os principais, beleza? Então, como podem observar, a parede celular é essa parte mais externa da célula, a parte de fora da célula, certo? Que já está dizendo uma cobertura rígida, uma parede, né? Que serve aí de proteção. Logo após a parede celular, nós vamos ter a membrana celular, que fica logo depois da parede, certo? É como se fosse um revestimento, certo? Para revestir toda a membrana. Dentro da membrana plasmática, nós vamos encontrar outros tipos de estruturas da célula, como, por exemplo, o citoplasma, que fica dentro da membrana celular, certo? E ele agrupa outras organelas, né? Como, por exemplo, o núcleo.
Temos também, dentro do citoplasma, nós temos o núcleo, que é o centro, ele é o controle da célula, certo? E é no núcleo, como eu já tinha falado a vocês, que nós temos, é encontrado o material genético da célula, é encontrado o DNA da célula. De onde é que ela veio? Como podemos saber a sua origem? Então é através do DNA, que fica dentro do núcleo da célula, no caso aí da célula vegetal, que nós podemos saber a questão de onde vem a origem da célula vegetal. Tranquilo? Então, nós temos também aí o cloroplasto. O cloroplasto, como vocês podem observar, ele é onde é encontrado a clorofila, que é o pigmento verde, né, das folhas, e ele atrai a energia, né, e converte em processo de fotossíntese. Então é a partir do cloroplasto, que é onde tem a clorofila, certo? Que é o pigmento verde da planta, que são geralmente relacionados às folhas, que é onde ocorre todo o processo de fotossíntese, que é o processo de respiração, né, e da alimentação da planta. Tranquilo? Então vamos lá para as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela energia, responsáveis pela respiração da planta, da célula vegetal, ok? Os vacúolos vocês estão vendo aí a parte azul, né? E aí os vacúolos onde eles armazenam a água, né? Eles têm esse controle da água. Então o vacúolo ele armazena toda a água, né, que a planta ela absorve. Então nós temos o complexo golgiense, que é onde ele elimina, né, tudo o excesso da planta, né? A planta ela não absorve nutrientes, então o que não serve ela é eliminado pelo complexo golgiense da planta. Nós temos também os ribossomos, não é isso? Os ribossomos, que são as estruturas que absorvem as proteínas, ok? E o retículo endoplasmático, vocês podem ver, eles transportam todas as proteínas para toda a planta, tranquilo? Então nós vamos ter aí essa primeira parte, né, de plantas. Vamos falar um pouquinho sobre os órgãos vegetais, que é onde nós temos, que vocês já conhecem, né, a raiz, o caule, as folhas, a flor, os frutos e a semente. É só para você ter uma base do que nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. Então, vocês podem observar aí, onde temos a raiz, que é a parte de fixação do solo, né, que já fica no solo, que é para absorver a água. Nós temos o caule, que é a parte de sustentação da planta, né? Isso é onde ficam os galhos, as folhas, não é isso? Então, as folhas, nós temos aí que participam do processo de fotossíntese, processo de respiração da planta. Na flor é onde ocorre a reprodução, não é isso? Lembra que nós falamos de reprodução bem no início? Nós temos a reprodução por gametas e por esporos, não é isso? O fruto é onde temos a questão da semente, é onde é encontrada a semente, certo? E a semente, ela é onde justamente é o início de tudo, né? É o início do embrião, tranquilo? Então vamos lá, dando continuidade, nós temos aí os tecidos de revestimento das plantas, que eles são formados por 4 tipos. Tecidos, me desculpem, viu gente? As plantas, elas são formadas por 4 tipos de tecidos: tecido de revestimento, tecido de sustentação, os tecidos condutores e os tecidos de crescimento, ok? Então nós vamos aí falar sobre cada um deles. Os tecidos de revestimento são aqueles que protegem toda a planta, as suas raízes, o caule e as folhas, não é isso? E eles também evitam que a planta perca água. Então, o tecido de revestimento tem essa função de proteção. Os tecidos de sustentação é como se fosse o caule. Essas são as partes mais grossas,
né, que dão sustentação às plantas, que são encontradas nas folhas, nos frutos, no caule e na raiz. Tranquilos? Tecidos condutores é um dos mais importantes. Eles são responsáveis por conduzir todas as substâncias, proteínas, todo o material para as diversas partes da planta, não é isso? E eles conduzem essas substâncias através de dois elementos, através do xilema e do floema. E o que danado é xilema e floema? Xilema conduz a seiva mineral. Ele é responsável por conduzir a seiva mineral, que justamente são as águas, né? A água que a planta absorve, ele é conduzido pelo xilema. Conduz das raízes, prestem atenção, viu? Das raízes para todas as partes da planta. Raiz para todas as partes da planta. E o floema, ele conduz a seiva orgânica, que são os compostos orgânicos. O que são compostos orgânicos? São os restos, né, de materiais, restos de plantas mortas, né, que voltam para o solo e a planta absorve através das raízes. Então o floema, ele conduz essa seiva orgânica das folhas para todas as partes da planta. Como vocês podem ver aqui, né, tecidos condutores. Então nós temos a parte de transporte da seiva mineral, que é o xilema, da raiz para todas as partes da planta, e o transporte de seiva orgânica, que é o floema, que aí ele transporta das folhas para todas as partes da planta. Tranquilos? Nós temos aí uma outra ilustração relacionada aos tecidos condutores, não é isso? Onde vocês podem ver a questão da folha, do caule e da raiz, né? Nós temos os vasos condutores aí que ficam na parte grossa, né, do caule, vocês podem ver, e é só mais uma ilustração para vocês terem uma ideia como é que ocorre, né? Veja aí a questão do vapor da água, não é isso? Então só uma ilustraçãozinha, tá certo? Então vamos lá para os tecidos de crescimento, que são responsáveis pelo crescimento da planta, né? Estando presente no caule e na raiz. Tranquilo? Então, esses foram aí, isso é só a primeira parte do que nós vamos